Olá, aqui é o Wesley de Paula, mais um podcast onde nós trabalhamos aqui, falamos, tratamos e batemos um papo sobre vários assuntos. E hoje, em especial, estamos recebendo aqui ela que é professora há 25 anos, tem experiência no magistério, formada em licenciatura em História, Teologia e Pedagogia. Ela que tem pós-graduação em Docência do Ensino Superior, Neurociência da Educação, Psicologia Educacional e Psicopedagogia Clínica e Institucional. Experiência da nossa entrevistada de hoje é na educação infantil, educação fundamental nos anos iniciais. Nos primeiros anos, 10 anos de carreira, ela trabalhou com isso no ensino infantil e no fundamental. Hoje, professora de História e leciona desde 2011 com turmas do ensino fundamental, anos iniciais, ensino médio e educação de jovens e adultos, tutora da Unopar, que é a Universidade Norte do Paraná, nos cursos de licenciatura em História e Pedagogia, coordenadora do Colégio Gênesis, serva de Deus, abençoada, obreira da obra do Senhor, da igreja abençoada do pastor Nino, que é a palavra viva. Estou falando dela. Professora Elaine, é um prazer receber a senhora hoje aqui. Muito obrigada, o prazer é meu. Hoje nós vamos falar sobre um tema de suma importância, que é a educação, mas não apenas educação propriamente dita, mas educação por princípios. Como isso tem relevância no seio escolar, no movimento escolar e também como pode fazer a diferença na vida dos alunos. Mas antes, porém, ser professora é a minha missão na vida, meu ministério. Você escreveu aqui, professora Elaine Macedo. A professora Elaine também que é casada com o Ricardo. Isso um abraço ao mesmo. Ricardo. E é mãe do Renan. Por que a professora Elaine, ou a Elaine, decidiu se enveredar para a área do magistério especificamente? Na verdade, é isso mesmo que eu escrevi aí, que é uma missão para mim. Eu entendo que é um propósito de Deus na minha vida. A área da educação, na verdade, é muito mais do que o aprender a ensinar, mas é lidar com o ser humano, é ter amor, e só pode ser uma missão aí que o Senhor entregou, nas minhas mãos. Eu creio isso como um propósito para a minha vida. Você colocou aqui há 25 anos de experiência na sala de aula ou lecionando. Como que iniciou isso? Como que foi o período da faculdade e os primeiros momentos, os primeiros passos no magistério? Então, magistério, na verdade, eu fiz junto com o ensino médio, que naquele período... Naquela época podia, né? Podia, e foi assim, eu acho que é a melhor escola que eu tive. Estudei no Dr. Washington Luiz, tive, assim, excelentes professoras. E desde criança eu sempre me via, assim, a gente sempre brincava de escolinha e levava a sério, a brincadeira era sério. E o interessante também é que a maioria das minhas amigas que a gente brincava de escolinha também se tornaram professoras. E aí, quando teve essa opção, de terminando o ensino fundamental para fazer o ensino médio, a gente optou por fazer o ensino médio profissionalizante, formação no magistério. E ali eu tive certeza mesmo que era aquilo que eu queria, tive uma inspiração também de uma prima minha, que hoje também é professora de língua portuguesa, Débora, porque ela era mais velha, então ela inspirava, ela também havia feito magistério e incentivou, E por conta disso eu acabei ingressando. E a partir de então, desde a minha formação, que foi em 1997, eu já iniciei ali com aulas particulares, E, a partir ali do finalzinho de 99, eu iniciei numa escola de educação infantil, E, a partir dali, até hoje, é a minha paixão. A professora Elaine, ela é tanto professora também, dentro do contexto religioso, na igreja, e também na escola pública, Hoje, atualmente, leciona na escola pública, leciona no Colégio Gênesis, também tem a função lá de coordenar os eventos do colégio e também estar sempre ali. Qual que é o grande desafio hoje na área da educação? Porque sabemos que, na minha época, uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, quando eu estava no ensino médio,
era uma forma, até mesmo nos anos iniciais era uma forma, hoje é totalmente diferente, até porque concorremos com a tecnologia, e também a forma de educação familiar hoje é totalmente diferente. Qual que é o grande desafio aí hoje que a senhora vê nesta educação nos tempos de hoje? Eu acho que o maior desafio, principalmente, né, lidando ali com os adolescentes, os nossos adolescentes ali no ensino fundamental, né, nos anos finais, no ensino médio, é mantê-los ali em conexão com a gente, né, no momento da explicação. Acho que é uma das maiores brigas, né, entre aspas, nossas, para que eles desconectem do celular e possam ali, né, presentes, né, totalmente dentro ali da sala de aula. Eu acho que essa questão a gente observa, nesses 25 anos eu observo, né, essa mudança também dentro do contexto familiar. Então, acho que o maior desafio é principalmente em relação aos jovens, né, trazê-los para nós, ter essa conexão com eles. E eu aprendi ao longo, né, dessa minha caminhada aí, que eu acho que a melhor conexão é você ter um olhar diferente para cada um dos alunos. A professora Elaine, desculpe interrompendo, e é isso que eu quero entrar agora. Eu vejo um diferencial, que é uma professora e é uma gama de professores. Tem professores que olham os alunos como um número. Quantos alunos você tem? Tenho 35, 20, 25, 40. Eu tenho um número, de 1 a 10. E por isso que eu optei e falei para trazer a professora Elaine hoje, porque eu vejo uma visão diferenciada que a senhora trabalha junto aos alunos. Não trata os alunos como um número, e sim trata como seres humanos, nas suas forças, nas suas fraquezas, nas suas potencialidades, nas suas debilidades, e eu vejo esse trabalho. E eu queria que a senhora falasse um pouco esse trabalho que a senhora faz, que é tratar o aluno como um ser humano, não apenas como um aluno que tem que dar resultado, e que isso eu vejo que faz uma grande diferença, né? Então, na verdade, é isso que eu falei, né? Essa conexão, por isso que eu acredito que é um propósito, né? E eu aprendi isso, né? O amor, né? Você ter amor por aquilo que você faz. Entrar na educação, para mim, né? Para que você faça uma coisa bem feita, é só se tiver um propósito e um amor, né? Ter o amor pelo próximo, você olhar aquele aluno que, às vezes, a gente tem ali, né? Como um aluno mais agitado, mais falador, que nos faz assim, né, a ter um desafio maior diante ali da sua aula, daquilo que você quer aplicar. E a partir do momento que você olha nos olhos, né, trata ele com amor, começa a chamá-lo para si, entender que a gente não está ali única e exclusivamente apenas para passar o conteúdo ou chamar a atenção daquele aluno, né, mas sim para dizer para ele que a gente quer o bem dele, né? E eu me identifico muito com a visão do Colégio Gênesis, né? Hoje as pessoas às vezes me perguntam, né? Falam, você gosta de dar aula lá no colégio? E eu falo que eu sou apaixonada, né? Ali eu me encontrei, né? Não que em outros lugares, e como o senhor falou, agora eu, né, me meti em mais um desafio aí, em alfabetizar, voltar às minhas raízes. Já tem um mês aí nesse desafio, mas estar ali dentro do Colégio Gênesis, né, e principalmente pela visão, a missão, né, então eu já falo que o colégio ele não pertence apenas ao Pastor Wesley, mas o colégio ele é nosso, né, porque a gente está junto na mesma caminhada, a gente entende isso, né, como um propósito. E especificamente falando do Colégio Gênesis, e nós temos isso como primazia, que é olhar cada aluno na sua peculiaridade, até porque entendemos o colégio como um ministério, não que seja uma igreja, mas ministério é servir o outro, é trabalhar em prol do outro. Nós trabalhamos em prol destas crianças, em prol dos nossos alunos, e esse trabalho, esta visão humanizada, ou olhar o ser humano como humano, suas forças, as suas fraquezas, as suas potencialidades, as suas debilidades, faz com que o aluno se torne um aluno diferenciado, né? Tem muitos alunos que tiram 10, que são top, como diz aí a juventude, mas emocionalmente totalmente abalado. E muitas vezes também
nós temos muitos professores que falam, mas aquele aluno é um aluno problema, né? E na rede, tanto particular, pública, temos alunos que dão problema. E nós trabalhamos isso, e isso a professora trabalha muito bem, e é isso que me traz, muitas vezes, a oportunidade de estar ali, porque por trás de sempre um aluno problema tem outros problemas. Né? Talvez o problema nem está ali, mas ali ele desemboca o problema. E como trabalhar isso? Então, na verdade, né, muitas vezes eu faço isso, né? Eu chamo um aluno para conversar, para saber um pouco da história dele, né? Dar a oportunidade de ouvi-lo também. Eu acho que quando a gente abre um leque, não apenas só de falar, né? Porque às vezes eu até brinco, né? Que às vezes eu entro na sala de aula e a gente tem também uma questão que é o tempo, né? Então, às vezes você tem 50 minutos, você preparou a sua aula, mas às vezes se faz necessário parar para ouvir aquele aluno, principalmente quando é um aluno problema, porque, né? Quantas vezes a gente precisou chamar esse aluno à parte, às vezes para conversar, e aí você vai entender, né, o porquê daquela rebeldia, né? Muitas vezes é para chamar a atenção. Então, eu acho que ter um ouvido ali, né, pronto para escutar aquele aluno. E, principalmente, né, é isso que eu falei, quando ele entende que tudo é feito com amor, que a gente está ali num propósito, as coisas começam a mudar, né? E, de repente, a gente começa a ter essa mudança e um resultado positivo. Nós temos visto isso lá, lógico, no Colégio Gênesis, não porque eu sou o gestor, mas nós implantamos, sim, uma forma de gerir e uma forma pedagógica de entender o aluno nas suas peculiaridades. E não apenas, mas trazer também ao seio deste colégio, ao seio da grade curricular, matemática, português, inglês, biologia, mas também um colégio por princípios cristãos. E vale até ressaltar, porque muita gente pensa que é uma igreja, vou virar crente. Não. 40% do nosso público não são cristãos. Nós temos todas as religiões lá dentro, todas as religiões. Mas o que nós priorizamos é esta questão de trazer o princípio, baseado na Bíblia, princípios familiares, princípios cristãos. Como professora, e a senhora com 25 anos de experiência, formada aí no magistério, de licenciatura, tem pós-graduação em vários cursos. Qual a importância de ter um ensino por princípios dentro de um colégio? Então, na verdade, assim, né? Eu acho que principalmente ter a cosmovisão que a gente fala cristã, né? Que é a visão de um todo, mas entendendo principalmente que o Senhor, né? Que Deus é o Criador de todas as coisas. Né? E é muito importante porque a gente leva os valores, né? E como o pastor Wesley acabou de falar, né? Na verdade, não é que a gente fique ali pregando, né? Muito pelo contrário, né? Ali são ensinados todos os contextos escolares, mas as crianças, os alunos, eles observam num todo, né? Na nossa posição, na maneira de falar, na maneira como o aluno ele é ali inserido, né? Desde ali quando ele é recebido ali no portão até entrar numa sala de aula, ele observa isso, né? Então, muito mais do que a gente falar, do que apenas ensinar, os alunos eles notam isso nos nossos professores, né? Nos nossos ali funcionários, o amor, o carinho, notam o princípio cristão, ele está ali inserido no nosso dia a dia. Né? Então, às vezes, eu não preciso falar, mas a maneira como eu trato o meu próximo, ele vai mostrar, né, esse princípio cristão. Os princípios e valores cristãos, nós entendemos que é muito importante para a atuação, para que esse menino, essa criança, esse aluno se torne, lá na frente, uma pessoa de caráter, de uma vida ilibada, um pai de família. E hoje, professora, nós temos um grande desafio. Né? Nós estamos no mundo, e aí o mundo pós-moderno, um mundo que nós temos informações chegando de todo lado, informações de toda e qualquer espécie. E aí uma escola com ensinamento por princípios, e a senhora gosta dessa base de princípios, até ensina por princípio. E é um grande desafio para nós, porque temos aí, do outro lado,
e dizemos à esquerda ou à direita, do outro lado deste princípio, uma gama de educadores dizendo que a criança pode escolher a sexualidade dela, Exatamente. que a criança pode optar em ser LGBTQIA+. Nós temos uma gama aí de educadores dizendo que tem que liberar as drogas mesmo, essa criança de 15 anos pode optar em abortar. Tem vários educadores aí que estão dizendo que esta criança tem que aprender a língua neutra de todos para tratar todos de uma maneira igualitária. E aí vem nós na contramão de um sistema que está tentando se estabelecer com estas formas, com estas quebras de paradigmas familiares, e nós, como um colégio cristão, e a senhora como uma professora, com a base por princípios e valores. E agora? Como trabalhar isso? Até porque entendemos que há esta guerra, em que há um grupo, logicamente é minoritário, mas que faz barulho, que quer liberar um monte de coisa, e nós como princípios, que entendemos que a partir do momento que temos esta base, nós vamos levar pessoas muito mais longe do que elas possam imaginar. Como trabalhar e como orientar esse pai, essa mãe, este jovem que está assistindo esse podcast. Eu acho que a questão da cosmovisão cristã, ela é, assim, maravilhosa porque, né? Ela coloca, assim, Deus como o criador de todas as coisas, né? Que é aquilo que a gente tem focado, né? O que a gente não pode confundir, a liberdade, né? Com a libertinagem. E talvez, né? As pessoas olhem para nós e pensem, né? Que somos retrógrados, e a ideia não é essa, né? Trabalhar a igualdade não significa que eu preciso ter que romper com princípios e valores, né? A gente respeita todos, isso é importante dizer, né? A gente não está aqui para apontar o erro de ninguém, mas para dizer que assim os valores, né? Ter o respeito pelo próximo, amar as pessoas, ter respeito pelos pais, que a gente tem visto que muitas vezes isso é quebrado, né? A gente não vê mais isso, por exemplo, quando na rotina do dia a dia, você está numa fila e você observa que tem uma pessoa, às vezes tem um jovem, esses dias mesmo eu peguei o trem, né, e muitos jovens sentados, e senhores e senhoras ali em pé, e não tem essa iniciativa, né? Isso são princípios e valores que se carrega contigo, né? Que isso até incomoda, né? Me incomoda, de repente, eu estar sentado se eu ver uma senhora e não poder levantar. E quebrar, né, essas barreiras que têm sido trazidas para nós, com temas que, às vezes, né, querem aí transformar em polêmicas, né? Para nós é muito simples, né? Os valores e princípios, eles estão baseados e fundamentados na queda, criação e a redenção, né? Ali como o Senhor criador de todas as coisas, entendemos que é fundamental que isso ele seja passado, e aí numa vida adulta a criança ela vai decidir aquilo que ela quer para a vida dela, né? É muito importante essa questão dos valores, até como disse. Nós estamos ensinando a base para a criança. Sim. Né? Eu vejo, e aí, trazendo essa questão da educação mesmo, essas novas filosofias ou tantas coisas, o quanto é raso esses discursos deles. Né? Quando você traz uma cosmovisão cristã, e nós estamos falando aqui de princípios e valores dentro da educação, você traz para eles uma forma de eles se conhecerem, né? Do autoconhecimento, de saber ter raízes, aonde está, onde quer chegar, sobre valores, princípios, sobre tudo aquilo que embasa a nossa vida. Né? E nós que somos da área da educação, lidamos com adolescentes, até mesmo com jovens, hoje eles gritam muito, o discurso é raso, o discurso é pequeno, porque eles estão ouvindo os influencers, estão ouvindo os TikTokers, estão ouvindo tantas pessoas que não têm experiência nenhuma de vida e não dão ouvido a nós, que muitas vezes já temos uma certa experiência de vida, caminhamos um pouco, e aí eles querem causar esta revolução, né? Revolução abandonando todo e qualquer preceito, todo e qualquer
princípios e até mesmo fronteiras que são colocadas. Na vida, tudo nós temos fronteiras. Não podemos ser anarquista e fazer de qualquer jeito. Né? E esses jovens gritam. E quando eu digo sobre esse ensinamento por princípios e valores, é isso, é trazer esta base. Hoje, nossos jovens não têm muita base. A senhora concorda com isso? Na verdade, a gente percebe que está raso mesmo, né? Então, assim, às vezes eu quero, né, seguir um caminho, de repente eles apontam até, mas quando você começa a fazer questionamentos mais profundos, né, não se tem isso. Então, é importante, eu sempre falo, ó, a gente está ensinando aqui, aquilo que você quer aprender, está apto, né, tenha vontade. Isso vai ser muito bom para a sua vida. Mas a vida ela vai ensinar. Né? Porque quando você não tem uma base, uma formação, né? Quando chega na vida adulta, quando você precisa procurar um emprego, às vezes são coisas básicas, por exemplo, que a gente enfrenta aí no dia a dia, não querer usar o uniforme, né? E aí, quando a gente vai trabalhar numa empresa, o nosso querer ele não vai né? Ali prevalecer. Eu preciso ter esses princípios. Então, quando a gente fala a respeito disso, é porque a vida adulta ela vai nos impor isso. Né? Então, é preciso ter educação, é preciso saber falar. Né? Então, quando a gente, às vezes, pega aí um jovem que... de 10 palavras que ele fala, 11 são gírias. Tipo assim. A gente... né, tenta ensinar ali, dar o norte, o caminho. Às vezes a gente enfrenta a resistência, porque eu acho que até é normal da idade, né? Mas é isso que eu falo, né? A vida ela nos ensina. Então vai chegar uma hora que mesmo que às vezes os pais passem, né? Às vezes a gente não valoriza os nossos, os da nossa casa, mas na hora, e eu sempre falo isso para os alunos, na hora do pega para capar é o pai e a mãe. Né? São eles os seus melhores amigos, são os pais que estão ali prontos a ensinar, né? E a ajudar. E dando continuidade a essa fala, o discurso é muito raso. Né? Eu tinha duas experiências que eu tive. Uma vez, um grupo de alunos querendo discutir sobre política. E aí nós vamos falar um pouco sobre a Revolução, vamos falar o contexto histórico do nosso país mesmo. E eu lembro que no começo eles estavam bastante gritando e não sei o que lá. Eu falei, então tá bom, vamos entender aqui a questão partidária. E aí quando começou a falar, silenciou. E eu falei, vocês não entendem sobre isso? Mas vocês estão gritando, vocês estão querendo fazer uma revolução sobre isso. É porque é muito raso. Uhum. Né? A outra questão, uma aluna aqui que eu tive uma experiência, né? Nós tivemos essa experiência ruim na escola, que de repente, há uns anos atrás, ela começou a dizer nos corredores, eu sou lésbica. Eu lembro que era na cristã e é lésbica. Tá bom, você é lésbica, vamos conversar com seu pai, lésbica. E eu um dia, depois de uns 6, 7 meses, eu encontrei ela no shopping com um namorado, né? Dado a mão. Eu olhei para ela, porque ela levantou a bandeira e toda dona da razão, e eu não vou discutir. Ela deve estar sabendo o que ela está falando, né? Esse caminho que ela deve estar tomando, ela deve ter muita certeza. Aí quando eu encontrei ela, eu olhei assim, ela falou, tudo aquilo que eu falei, esquece tudo. Eu estava querendo chamar a atenção ou de alguém, eu estava querendo causar uma revolução que eu mesmo não tinha as convicções daquilo que eu estava fazendo, estava querendo chamar a atenção. Então hoje nós temos visto muito isso nos jovens. Né? Eles querem levantar a bandeira, querem revolucionar, querem causar até mesmo uma ruptura nesses princípios e valores, e muitas vezes eles nem sabem onde querem chegar. Eles querem chamar a atenção porque não têm esse conhecimento. Por isso que, quando nós trazemos ele para ter esta base familiar, esta base de princípios e valores, é para que ele possa entender que não é através da revolução, e sim através de você ter parâmetros, de você ter princípio, e principalmente ter base, que vai te levar para muitos outros lugares, lugares longínquos. Então, hoje eu tenho visto muito isso, né? Que os jovens eles estão querendo causar a revolução.
mas eles não sabem nem o que está falando. É o momento, né? Às vezes você quer viver aquele momento. Igual, né? De repente também com essa questão da sexualidade, ou às vezes se gabam, né? Quando eu sair eu vou beber todas, né? E aí vão para um outro caminho. E aí, às vezes, você precisa viver a experiência. Mas você sabe que uma hora vai quebrar a cara, porque isso não é o caminho, né? É importante dizer que, assim, aquilo que a gente ensina, né? Os professores, porque muitas vezes o professor ele não está ali, como eu falei, eu aprendi isso, né? Eu trabalho dessa maneira, né? Tem alguns colegas que não, e às vezes até faz uma crítica, mas você é muito mãezona, né? Mas eu não consigo ser diferente, isso faz parte também da minha personalidade. Então, assim, você chamar esse aluno, né, conversar, mostrar para ele o caminho e aquilo que os pais ensinam, que a gente sabe muitas vezes, né, o sacrifício que os pais fazem. Por exemplo, eu sempre falo, o pai está aqui no colégio, que é um colégio privado, fazendo investimento, né? Porque ele tem a certeza que no futuro ele vai colher aquilo que ele está investindo no filho dele, né? E não é colher só financeiramente, mas colher para que é o objetivo principal nosso, para que se forme um cidadão ali consciente. Não é gostoso a gente encontrar depois Sim. E ver, né, como essa aluna que, né, poxa vida, eu mudei, né? Ela entendeu. Então, talvez a vida ensinou, levou uns puxões de orelha ali, para que ela pudesse entender, na verdade, porque, assim, aquele que né, ou que tem como princípio, ele não precisa ficar gritando, né? Ele vai conduzir a vida dele, eu não preciso também eu não fico o tempo todo falando, paz e amor, né? Eu não falo isso, não fico, mas a gente age assim. Então, as pessoas compreendem, né? Então, assim, muito mais do que falar, você agir, né? Demonstrar aquilo que você vive e aquilo que você tem para você. Muito bem, hoje nós estamos aqui entrevistando no podcast a professora Elaine Macedo, que é professora há 25 anos, coordenadora do Colégio Gênesis, tem uma vasta experiência aí na educação, principalmente no que diz respeito ao ensino médio. Hoje também fez pós-graduação em docência no ensino superior, mas, acima de tudo, está no chão da escola todo dia, vendo, exemplificando e entendendo o que é esses desafios. E hoje nós estamos falando sobre essa questão da educação por princípio, olhar humano como o ser humano. E dentro desses 25 anos de experiência, eu tenho, professora Elaine, lógico que trazendo essa questão dos princípios, a grandes mudanças, de uns 5 anos para cá, algumas coisas mudaram no que diz respeito a uma educação inclusiva, que é um grande desafio. A senhora estava falando aqui, eu me lembrei, eu fiz curso técnico em processamento de dados. Fiz técnico em processamento de dados, que era o curso que é o ensino médio, né? Isso. Então, fiz os 3 anos técnico em processamento de dados. Até hoje eu procuro entender o porquê eu fiz técnico em processamento de dados, mas era moda, né? Era moda. Todo mundo estava fazendo técnico em processamento de dados em 2004, não sei, não lembro exatamente, 94. Todo mundo estava fazendo, eu fui fazer técnico em processamento de dados. Por que eu estou falando isso? Porque na minha sala, e até era o menino da igreja, era o Samuel, que não ouvia e não falava, e estava na mesma sala que a gente, e ele desenvolveu uma técnica de ler lábios, e sentava ali, e eu, muitas vezes, ouvindo e falando, não estava entendendo algumas coisas sobre estatística, sobre matemática, sobre algumas coisas, e ele estava lá, né? O pai estava investindo nele, pagando para ele, mas ele era um aluno que eu via que estava lá, né? E a escola deixava lá. E quantos outros eu pude estudar e não tinha essa questão da inclusão, não tinha nada. E hoje é um grande desafio essa educação inclusiva, que são princípios e valores também. Sim. E eu até agradeço a Deus, porque no Colégio Gênesis nós conseguimos ter esta forma, e hoje é dos pilares do Colégio Gênesis, é um colégio inclusivo. Né? Ontem mesmo eu fui numa reunião e estava um aluninho nosso lá, o Arthur, eita, abraçou e beijou o Arthur, um menino que passou por alguns outros colégios, teve alguns traumas, e conosco está lá desenvolvendo a sua vida. E qual que é o grande desafio hoje dessa educação inclusiva? Até porque a senhora também é uma psicopedagoga, trabalha tanto na clínica como institucional,
e falando um pouco desta educação e desse desafio dessa educação inclusiva nos dias de hoje. Eu acho que é o desafio maior, né? É muito mais do que a igualdade, é a equidade, né? É colocá-los ali no mesmo, não sei se é no sentido de falar no mesmo patamar, né? Mas que ele possa aprender, como seu colega de sala. Porque às vezes você não fica se perguntando, poxa vida, né? Como é que ele está conseguindo entender sendo surdo e mudo, né? E como é que ele conseguia participar das aulas? Assim, depois dos anos passados, hoje mesmo que eu sou bastante envolvido com essa questão da pessoa com deficiência, eu pergunto, como que era? Porque o primeiro contato que eu lembro que eu tive com a educação inclusiva foi no magistério, porque no Washington Luiz foi uma das primeiras escolas aqui de Mogi que tinha sala para surdo e mudo. Então, eles faziam, no período da manhã, por exemplo, a aula com a professora em Libras, e no contraturno, e a gente teve uma colega também que ela era surda e muda e fazia o magistério, né? Mas o que eu me recordo desse período, eu estou falando da década de 90, ali, 94, né? Nós nos formamos em 97, que eram a educação inclusiva que se tinha, normalmente eram com os alunos surdos e mudos, né? E hoje a gente tem uma gama aí de diversidade, né, nessa questão da área da educação, desde do TEA, né, dos alunos ali com transtorno do espectro autista, alunos com TDAH, entre outras questões também, né? Então, eu entendo que a inclusão ela se mantém ali nessa questão da equidade. Então, o que eu posso fazer para que aquele aluno entenda, por exemplo, nas minhas aulas de história, né, qual é a linguagem que eu tenho que usar, ser mais objetiva. Por exemplo, quando a gente tem um aluno com TEA, porque, de repente, se eu trago muitas informações a respeito de um contexto histórico, ele vai se perder, né? Então, eu preciso falar para todos os meus alunos e também para aquele meu aluno que está ali assistindo aquela aula e, muitas vezes, ele não vai compreender né, todo aquele contexto. Então, eu procuro ser objetiva também, trazer aquele aluno para a aula, chamá-lo, né, perguntar se ele está entendendo. Inclusive, aqui eu até trouxe, né, lembrando os 5 pilares da inclusão, que é a questão da equidade, né? Então, a gente não tratar, né, de uma maneira igual, eu dar a mesma aula para todos, mas eu procurar atingir os objetivos. Então, às vezes, eu vou ter que mudar a minha linguagem, a maneira de explicar, para que eu possa atender aquele aluno, né? A produtividade, sustentabilidade, segurança, cooperação, né? Isso faz parte da educação inclusiva. E a gente tem tido isso, e a gente observa isso, né, pastor, de um tempo para cá, como a gente tem recebido alunos, né, principalmente com TEA no colégio. E eu percebo, de fato, dos últimos 5 anos, como isso tem aumentado, né? Por algumas vezes, e até participando de algumas palestras, um dos maiores questionamentos, né? O que aumentou? Será que era a nossa falta de conhecimento? Também. Né, a falta de conhecimento, mas tem várias outras questões que a gente sabe, né, em pesquisas que estão em andamento aí, que fazem com que esse número de alunos aumente. E eu fico muito feliz com isso, né, que tem aumentado, porque, na verdade, a gente entende, então, que a inclusão está sendo praticada. Esse número, lógico, a cada dia aumenta mais. E aqui uma palavra para você, mãe, para você, familiar, que tem aqui a família típica. Não esconda o seu filho do contexto escolar. Sim. Não esconda da escola, não esconda da família. E, principalmente, se de repente ele for um aluno que tem algum tipo de deficiência, corra atrás. Verdade. Vida, eu não sei se eu posso falar, eu não sei se eu posso falar mesmo uma vida normal. Todos nós temos uma vida normal, mas tendo as terapias, fazendo todas essas questões multidisciplinares, é vida normal como qualquer outro, vai ter essa equidade como qualquer outro aluno. Porque assim, às vezes a gente entende, né? Por exemplo, principalmente nos anos iniciais ali, então quando a professora, principalmente no primeiro aninho, quando a gente começa a perceber, né? Quando ele entra para a alfabetização,
começa a ficar mais claro, né, ali as dificuldades daquele aluno, daquela criança. E às vezes a gente vai conversar com os pais, passar, olha, ele tem percebido isso, aquilo, e às vezes a gente percebe uma resistência, né, dos próprios pais, dos responsáveis, dos familiares. E aí, quando a gente observa, né, que ele começa, os pais né, quebram essa resistência, começa a procurar ajuda, como isso assim abre as cortinas, né? Como isso clareia para nós enquanto educadores, né? Para o colégio num contexto como um todo, porque nos ensina ali a que caminho tomar. Né, eu tive essa experiência também com o meu filho. Né? O Renan ele foi diagnosticado também com TEA aos 21 anos de idade. Então, assim, e na verdade, por quê? Em todo tempo a gente, no princípio da adolescência, porque ele foi um aluno, uma criança que ele nunca me deu trabalho, eu nunca precisei falar para ele, você já fez a lição? Porque quando eu ia argumentar, ele já tinha feito. Né? Então, ele era um aluno nota 10, nunca me deu trabalho, mas era um aluno que, principalmente a partir da adolescência, muito introspectivo. Né? Então, essa questão social começou a pegar muito. Então, a gente não sabia se era depressão, ansiedade, até que ele foi diagnosticado com uma ansiedade severa, e isso foi tratado, e aos 21 anos ele falou, mãe, eu fazendo uma pesquisa, eu entendo que eu sou, eu tenho, né, sou TEA. E eu ainda falei, será? Né? Porque eu não via tantas características como eu vi em alguns alunos que eu já tive. E aí nós fomos atrás, procurar ajuda e, de fato, né, deu transtorno do espectro autista e também do TDAH. E, assim, foi um norte. E isso aos 21 anos. Né? Então, ele sofreu toda a adolescência. E, mesmo eu tendo a experiência como professora, eu não conseguia diagnosticar isso no meu filho. Né? E foi de suma importância. Hoje, ele é um adulto, aos 26 anos de idade, assim que... né, praticamente está curado, principalmente da questão da ansiedade, porque a ansiedade ela vinha muito por conta de não saber, né, de como tratar, de como resolver. Né? Então, hoje eu tenho essa experiência aí para contar dentro da minha própria casa, e é importante. Né? Como é importante, quanto mais cedo a gente entrar, né, nesse processo da busca mesmo, de tantos profissionais que a gente tem hoje, né, com esse avanço que nós temos por conta dessa questão da inclusão, com certeza, né, a melhora de vida, sim, ela é 100%. Muito bem. Olha aí, uma experiência de vida que a professora tem no que diz respeito a esta questão da inclusão da pessoa com deficiência com o seu próprio filho. Hoje nós falamos aqui, passou muito rápido, já foram aí alguns minutos, com a professora Elaine falando um pouco sobre esta questão da educação por princípios. Eu quero agradecer a professora Elaine, dizer aí da alegria que temos por tê-la como coordenadora, até porque a professora Elaine ela olha o humano como ser humano. Né? E a cada aluno a sua peculiaridade, e isso tem feito uma grande diferença. Então, agradeço aí a todos que estão assistindo o nosso podcast e desde já agradecendo por participar aqui com a gente. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço, né, por esse momento, e que quem está aí nos assistindo possa, né, levar essa mensagem e entender que a educação ela faz toda a diferença nas nossas vidas. Muito bem, aqui é o podcast que nós fazemos, trazendo vários assuntos, e hoje em especial nós estamos falando sobre educação por princípios. Entendemos que só a educação pode transformar vidas. Entendemos que só a educação pode levar o ser humano a patamares grandiosos. A pessoa pode perder o braço, a pessoa pode perder a mão, a pessoa pode perder as pernas, a pessoa pode perder tudo, mas ela não perde o conhecimento que nela há. Por isso, busque conhecimento. E nós temos trabalhado para isso, levar crianças, jovens, adolescentes a ter este conhecimento. A vida do professor, a vida do educador, como a professora Elaine está aqui, é de levar pessoas a construir
pontes. Que nós levamos, olha, construa ponte. E nós atravessamos eles e o que nós fazemos? Voltamos lá de novo para ensinar outros a construírem. E hoje, quando nós vamos ao shopping, vamos à cidade, vamos em tantos lugares, encontramos tantos jovens que construíram pontes e hoje eles mesmos estão com uma vida estabilizada. Por isso eu quero incentivar a você, busque conhecimento, busque sabedoria, invista nos seus estudos, não independente se é numa escola particular, numa escola pública, estude, seja a diferença, não seja a média, seja o melhor da sua sala, porque só a educação nos poderá e vai poder levar você a patamares maiores que você possa imaginar. Que Deus abençoe sua vida, aqui é o podcast, vamos aí para o próximo episódio. Fique ligado, se você não curte a nossa página, compartilhe e principalmente clique no sininho para que você possa receber todas as inscrições de nossos podcasts e de nosso material que é colocado aí em nossas redes sociais e no YouTube. Que Deus abençoe, um beijo no coração, que é o seu irmão amigo Wesley de Paula.